Olá, o momento que a gente vive é um momento de extrema radicalidade. Eu tenho comentado em alguns debates, palestras, um muito interessante de um filósofo sueco chamado Bostrom. O livro chama A Superinteligência. Ele, ele cria cenários, né, a partir da análise do desenvolvimento de pesquisas aprofundadas no desenvolvimento da inteligência artificial. E no livro, em um determinado momento, ele traz alguns gráficos muito interessantes demonstrando justamente esse momento de extrema radicalidade que a gente vive, né? E as consequências que a gente está vivendo aí, aquecimento global, né, o coronavírus, incêndio na Austrália decorrente do aquecimento, enchentes em Belo Horizonte, enfim, tudo, neve, né, temperatura de 10 a 15 graus abaixo do normal em plena primavera, agora, né, em final de março, início de abril de 2020. E aí, o gráfico que ele traz reforça essa ideia do momento ímpar, radical que a gente vive e que nunca houve nada semelhante na história da humanidade. Um desses gráficos ele pega o que seria o crescimento econômico nos últimos 10 mil anos. E o gráfico ele é simples da gente demonstrar. Ele vem uma linhazinha próxima à base, crescendo lentamente, crescendo lentamente, crescendo lentamente, e de repente, no século XIX, essa linha começa a aumentar, a subir rapidamente. No século XX, XXI, dispara. Então o gráfico é assim mesmo. E acompanhando exatamente esse mesmo movimento, você pega, por exemplo, o gráfico em relação ao aumento populacional. Vem crescendo devagarzinho, 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 século XIX começa a aumentar, século XX, final do século XX, dispara. E aí, exploração de recursos naturais, o aquecimento global, né, pesquisas sérias, né, que a gente pode encontrar muitos documentários interessantes aí hoje na Netflix e em outros lugares, que mostram, por exemplo, pegando aí os 8 milhões de anos, né, como você tem um momento de aquecimento, resfriamento, aquecimento, resfriamento, aquecimento, resfriamento, mas demonstrando que a Terra ela estava estabilizada nesse movimento. Assim como você tem um movimento anual de aquecimento e resfriamento, com as estações do ano, né, verão, outono, inverno, primavera, você tem também ciclos maiores de aquecimento da Terra e de resfriamento, de aquecimento e resfriamento. O que vai acontecer é que a partir do século XIX, essa linha começa a aumentar, começa a aumentar, aumentar, aumentar e não para de aumentar. O aquecimento global não é uma questão de opinião, né? Ela é uma comprovação científica e os efeitos estão aí. Né? E tudo isso decorre de opções que nós fizemos, né? E especialmente a partir do que nós chamamos de modernidade, tomando como uma data simbólica o ano de 1492, né? Onde alguns autores, pesquisadores, geólogos, por exemplo, apontam que seria o início do antropoceno, ou seja, seria uma nova era geológica agora determinada pelo ser humano. E é uma construção da modernidade, a construção desse sistema mundo moderno que a gente vive, né, com todas as instituições modernas, o Estado moderno, a Constituição, o capitalismo, a economia moderna, né, o avanço tecnológico, etc., etc., que vem causando isso. Você tem também estudos muito interessantes que demonstram, por exemplo, como que essas pandemias, né, epidemias e pandemias que a gente vem vivendo, elas ocorrem decorrentes justamente da ação humana. Né? Quando então a gente começa, agora mais recentemente, com relação ao SARS-1, agora o 2, né, que é o coronavírus, o chamado de coronavírus, né, e outras doenças que apareceram, como a gripe suína e outras, vêm decorrentes da super produção industrial de carne animal. Né, onde então se mantém milhares de animais concentrados em um único lugar, sem movimentar, seja para tirar leite, seja para tirar carne, né, nessa produção industrial, né, de alimento decorrente de animais. E isso aí vira um espaço, né, para a proliferação e surgimento, né, de vírus, de novos vírus que passam a ser transmitidos para os seres humanos. Ou seja, essa fala inicial é só para a gente ter a clara ideia de que o que a gente está vivendo é decorrente do que nós estamos fazendo. E é preciso, então, aprender
né, para que a gente faça diferente e que não viva essas ameaças novamente. Uma questão que, então, portanto, tem sido colocada de uma forma ideológica completamente equivocada colocar essa questão: vamos salvar a economia, né, e voltar à normalidade, né, ou vamos salvar as pessoas obrigando que as pessoas permaneçam em casa. Essa equação está errada, né? Porque o que a gente está vivendo, e essa pandemia, é decorrente justamente desse sistema econômico, é justamente desse sistema de alto consumo, de alta produção, onde a gente consome muito mais do que a gente precisa, onde a gente produz muito mais do que o necessário, né? E onde a gente destrói, né, de forma radical e permanente a natureza, os habitats naturais, etc. Então, essa equação é errada, né? A gente está vivendo isso por causa desse sistema econômico. Então, a gente não tem que salvar esse sistema econômico. A gente tem que construir imediatamente um outro sistema econômico, uma outra relação com a natureza, uma outra relação com a vida, uma outra relação com as pessoas, né? Um outro sistema econômico que possa permitir que todo mundo seja feliz, que todo mundo possa comer, viver, estudar, ter trabalho, saúde, etc., né? Sem a destruição da natureza, dentro de uma percepção de nós como seres naturais, né? Nós somos natureza também, né? Bom, então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto importante para a gente pensar e tentar aprender com o que a gente está vivendo agora, é como que os estados eles respondem de maneira diferente, de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua organização política, social, né, de acordo com as relações sociais e o modelo econômico, o sistema constitucional, político é adotado por cada um. É muito interessante se a gente vê, por exemplo, uma consequência clara disso, de como que o modelo neoliberal implantado a partir, vou colocar uma data também, referência, 79, 1980, que é quando chegou ao poder nas 4 principais economias da época, né? Inglaterra com a Thatcher, os Estados Unidos com Ronald Reagan, 1980, Thatcher, 1979, Helmut Kohl na Alemanha, 1980 também, Nakasone no Japão, né? Onde naquela época eram as maiores economias, hoje mudou, hoje tem a China, né, que está aí, talvez saia disso tudo em primeiro lugar na economia, mas está quase empatando com os Estados Unidos. Isso, obviamente, varia muito de acordo com os dados que se levam em consideração para essa medição, etc. Mas, naquela época, aquelas 4 economias, né, naqueles 4 países, caíram nas mãos de governos neoliberais, ultraconservadores. Bom, em outro momento, no meu blog, a gente tem um vídeo que explica muito o que é essa diferença entre capitalismo liberal, capitalismo conservador e capitalismo social, né? A gente pode voltar a esse assunto que é muito interessante. Mas, voltando em 1980, o que acontece então? Com a onda neoliberal começa o desmonte do estado de bem-estar social, o desmonte do sistema de saúde pública, de educação pública, de previdência social. E a gente vai vivendo isso até hoje, na Europa, nos Estados Unidos, com o governo Reagan, depois continua, né, no governo Bush, no governo Bush pai, no governo Clinton, depois no governo Bush, né, esse processo de diminuição do investimento público na área de saúde, de educação, embora nesses países como a Inglaterra e nos Estados Unidos os investimentos públicos aumentaram muito na área de segurança, de guerra, de segurança interna, de segurança externa. Bom, o Estado é enorme lá. Fala, o Estado norte-americano é pequeno, ele é gigantesco, só que ele é gigantesco na área de segurança externa e interna, né? E pequeno na saúde, educação, previdência, etc. Ou às vezes até quase inexistente, é tudo privatizado. E a gente vê então como que esse modelo privatizado é absolutamente ineficaz nesse momento que a gente está vivendo. Ou seja, ele funciona dentro de uma lógica do lucro, né? Onde então, a partir do governo Reagan nos Estados Unidos, eles começaram a diminuir o número de leitos hospitalares, diminuíram muito os leitos hospitalares, porque eles faziam o cálculo, era um cálculo de lucro, um cálculo privado, né? Ou seja, você tinha aí 20%, 30% de leitos ociosos, então você pode fechar esses leitos, vão trabalhar aí, né, com no máximo 10% de leitos ociosos, trabalhar aí com 90% ou mais de 90% dos leitos ocupados, né? E aí também isso passa por outras questões, né, como opção, né, do setor privado, farmacêutico, por exemplo, a indústria farmacêutica, onde que ela vai investir mais em pesquisa, né? Então ela tem investido mais em pesquisa em determinadas áreas que dão mais lucro, né? Por exemplo, a questão da virilidade masculina, né?
e esses remédios azulzinhos, esqueci o nome, e aí não investe em vacinas, não investe em algo que volta para a saúde pública. Então, isso tudo, essa lógica privada, ela se mostra absolutamente ineficaz, né, para a saúde pública, lógico, né, para a saúde coletiva, né, para a saúde preventiva, vacinas, e isso é um fato, ou seja, muitas das mortes que estão acontecendo é justamente porque esse serviço público de saúde ele vem sendo sistematicamente desmontado e destruído, né, nos antigos estados sociais da Europa Ocidental, França, Inglaterra, que ainda mantém serviço público, né, mas que diminuiu muito o investimento público nisso, né, diminuiu muito, portanto, a capacidade de responder, diminuiu o pessoal de saúde. Isso aconteceu nos Estados Unidos e isso vem acontecendo aqui no Brasil com o desmonte do Estado brasileiro. Então esse é um outro aspecto importante, é um outro aprendizado. Um terceiro aspecto é o aspecto que junta a questão do Estado com a questão cultural. Né? E aí, e mais, e a forma como os dados em relação ao número de mortes do coronavírus têm sido levantados. Isso é muito interessante também a gente prestar atenção. Começa uma indagação, por exemplo, por que na Alemanha tem muito menos mortos do que na Itália e na Espanha, né? Embora o número de infectados na Alemanha seja maior, né, o número de mortos é bem menor do que em outros países. E aí, então, é algo que a gente tem que aprender com a ciência, né? E aí não sair repetindo essas coisas assim, porque a Alemanha, os alemães são tão disciplinados. Pode até entrar esse fator, sim, cultural, e vai entrar esse fator cultural, vou comentar daqui a pouquinho o caso da Suécia. Mas não é só isso. É a forma, né, como os estados estão lidando com o coronavírus. Então, por exemplo, no caso italiano, a resposta demorou, né, a começar. No caso italiano, tem um outro dado, que é a maior população mais envelhecida do planeta, depois do Japão. Né? Mas tem um dado que, principalmente, qual é? É que, por exemplo, o número de testes aplicados na Alemanha é muito superior, em quantidade, ao número de testes aplicados na Itália ou na Espanha. Então, se você tem mais testes, isso faz que você tenha um número de mortes menor em relação ao número de testes aplicados e mais, né? A Alemanha, por exemplo, não faz testes em pessoas que já morreram, ou seja, os testes são feitos em pessoas vivas. Nesses outros estados, você faz testes também nas pessoas que já morreram para verificar se elas morreram por causa do coronavírus ou por outro motivo. Isso também faz com que esses dados oscilem. No caso da Suécia é muito interessante porque o governo não está proibindo as pessoas de saírem de casa, mas porque eles têm também uma característica cultural, real da sociedade deles. Primeiro, que as pessoas, e principalmente os idosos, vivem sozinhos, né? Depois, se esses idosos forem para viver com os filhos ou netos, né, podem colocar em risco essa. Então eles deixam as pessoas sair, as pessoas já mantêm uma distância, um distanciamento um do outro, é normal isso, e as pessoas costumam levar em consideração os pedidos feitos, né, pelos médicos e pelo Estado. No caso da Suécia, por exemplo, não é uma decisão de governo, foi uma decisão de um órgão de saúde pública autônomo que toma uma decisão de acordo com a realidade social, cultural do povo sueco. Não foi o governo, né? Você tira da política do governo e coloca isso como sendo uma política de saúde pública entregue a um setor de saúde autônomo e que vai fazer a construção desse tipo de políticas. Enfim, também aqui então entram fatores culturais. E nesses fatores culturais, né, a gente entra com relação aos estados que têm apresentado uma solução rápida, onde a curva ela estacionou mais rapidamente e começa a decrescer. Foi o caso da China, onde aconteceu primeiro, né, mas o número de pessoas contaminadas e o número de mortos hoje na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos é muito maior do que na China, mas na China foram tomadas medidas muito fortes, né? Ou seja, é um Estado forte. Então, além de você ter uma saúde pública e um investimento maior em saúde pública, né, você tem também medidas que são mais autoritárias, né, e que marcam, e aí autoritárias no nosso viés, eu acho que marca uma perspectiva dessas culturas, porque não é só a China,
né, o Japão, a mesma coisa, a Coreia do Sul, a mesma coisa. Né? Então, você pega China, Japão e Coreia do Sul, que são estados que têm sistemas econômicos diferentes, né, que têm governos diferentes, com matrizes ideológicas distintas, mas a marca, né, desse coletivismo, né, e não do individualismo marcante na cultura ocidental, e aqui não estou falando que um é melhor do que o outro, não se trata disso. Né? A marca desse coletivismo faz, e de uma disciplina muito grande, faz com que a população reaja aos pedidos, né? Ou à ordem, né, do Estado de uma maneira muito mais severa. E aí então é que a gente, e outro dia, indo para encerrar esse vídeo, para não ficar, já ficou longo demais, né, outro dia lia na internet, eu tenho lido diariamente os jornais na internet, né? Leio aqui alguns jornais brasileiros, leio um jornal uruguaio, jornal argentino, jornais da Espanha, da França e de Portugal. Né? Majoritariamente o que eu tenho lido diariamente é isso, principalmente França, Espanha, Portugal, Argentina, Uruguai e Brasil, acompanhando os jornais como Le Monde Diplomatique, que é a edição brasileira, mas o Le Monde francês também, o Diário, né, o El País da Espanha, o El País Mundo, o El País que tem aqui no Brasil também, o Público em Portugal, né, e, entre outros, Página Doce na Argentina, enfim, aí a partir daí acompanhando os fatos, né, e anotando, né, esses fatos. E eu descobri outro dia, isso foi no Le Monde Diplomatique, Brasil, do mês passado, vale a pena, um grupo de franceses, escritores franceses, que chamam o grupo Zanzibar. E esse grupo Zanzibar, ele tem como tarefa, né, a ideia, ele reúne escritores de ficção científica, e a ideia é que eles pensem livre, imaginando um outro mundo. Ou seja, usar a criatividade e a imaginação para sair dessa mesmice. O que tem acontecido muito de um tempo para cá é que as pessoas, foi feita até uma pesquisa nos Estados Unidos a respeito disso, né, onde fizeram pesquisa com jovens e pediu para os jovens imaginar como é que seriam os Estados Unidos daqui a 200 anos, daqui a 300 anos. E, curiosamente, nenhum deles foi capaz de imaginar um outro sistema econômico, um outro sistema político. Eles imaginaram somente mais tecnologia. Né, viagens espaciais, etc., mas não imaginaram, né, não pararam para pensar em alternativas ao dia a dia. A desigualdade, a pobreza, a violência, um outro sistema político, um outro sistema econômico, um outro sistema social, isso não apareceu. Ou seja, há uma falta de criatividade, ou essa criatividade podada, né, que impede que a gente imagine um outro mundo, e a gente urgentemente precisa, mais do que nunca agora, imaginar um outro mundo. E é nesse sentido que esse grupo de escritores propõe a imaginar esse outro mundo. E essa proposta que eu venho fazer aqui. Vamos pensar de forma criativa em construir um outro mundo. Outra coisa, esse mundo que está aí não deu certo. A gente tentou, tentamos, o que o sistema mundo moderno não funcionou, tentamos saídas dentro da lógica do Estado moderno, do direito moderno, não funcionaram, dentro da economia moderna, seja a economia socialista, seja a economia capitalista, que explora o meio ambiente, crescimento, lógica desenvolvimentista, etc. Esse negócio também não funciona, e a gente precisa pensar uma outra sociedade, outros valores, outra forma de convivência, outra forma, de vida, de sociedade, de economia, que possa permitir a continuidade da nossa vida nesse planeta. E aí, e só para terminar mesmo, eu comecei a pensar hoje que os indicativos, e a gente precisa fugir desses indicativos. Veja bem, nós somos autores de nossa história. A gente não está condenado a viver nada, mas para isso a gente precisa acreditar que a gente pode fazer diferente. Ter criatividade, imaginação e lutar para construir algo completamente diferente. Ou seja, nós não estamos condenados a nada. Mas se a gente começar a analisar os indicativos na vivência dessa crise atual, é muito provável que após essa crise do coronavírus, não sabemos ainda quanto tempo vai durar, os estados, e não só os estados orientais,
né? Isso já é uma realidade na China, um supercontrole sobre as pessoas, sobre o comportamento das pessoas por meio dos computadores, por meio das máquinas, da inteligência artificial, né? O que talvez surja aí estados que tenham agora um maior investimento público em saúde. Isso é muito bom. Ah, que ótimo. Não, mas, claro, isso é muito bom, né? Que tenham também um investimento público em educação. Isso também é ótimo. Ao mesmo tempo, a tendência é, com essa crise, que as pequenas, as microempresas sofram muito, muito mais e que as grandes e mega empresas sobrevivem, e mesmo porque elas estão contando com o apoio enorme do Estado. Então, o sistema financeiro está sendo salvo de novo pelo Estado, e as mega empresas e corporações estão sendo salvas pelo Estado, e os pequenininhos podem desaparecer. Isso é muito ruim. Então, a gente começa a construir um cenário que lembra alguma coisa, em boa medida, do que foi o fascismo, o nazismo. Lembrando que as grandes empresas italianas é que financiaram Mussolini, foram as grandes empresas alemãs que financiaram Adolf Hitler. E, ao mesmo tempo que o governo fazia um discurso social e que promovia alguns direitos sociais, né, ele era dirigido para favorecer os interesses dos grandes empresários da Alemanha, da Itália, do Japão. Lembrando que, inclusive, grandes empresários norte-americanos, né, e de estados europeus que foram contra os nazistas e fascistas, contra a Alemanha e contra o eixo, né, Alemanha, Itália e Japão, né, investiram no próprio sistema, no sistema fascista, na economia desses estados fascistas. Foi o caso do Henry Ford, né, foi o caso da General Motors, foi o caso da Shell, da Standard Oil, entre outras grandes empresas que investiram e lucraram nos regimes fascistas. Então a gente começa a montar o que? Olha, a gente tem que manter a população, então, com um mínimo de saúde pública e educação pública, virado a determinados objetivos, né? As grandes empresas vão engolir de vez as micro, pequenas empresas e médias empresas, e o que é pior, a adoção do modelo chinês de hipercontrole social. Ou seja, nós vamos ser controlados o tempo todo, né, por computadores em todos os lugares. Hoje você tem equipamentos que medem, por exemplo, a nossa temperatura à distância, né, que medem o nosso batimento cardíaco, né, que controlam de onde a gente saiu, para onde a gente vai, qual é a nossa movimentação diária. Isso as empresas e os estados já sabem disso, por meio mesmo esse equipamento aqui que eu estou falando com ele agora, né, que é o celular. Ouvem as nossas conversas a hora que querem, por meio do computador que está aqui, ou do celular que está aqui, né, e controlam os nossos passos, controlam o nosso comportamento. Isso é uma visão distópica. Eu vou, agora nesse tempo, pensar bastante para tentar criar uma visão utópica, né? O que veio à cabeça agora foi essa distopia, tomara que eu esteja completamente errado, de um mega Estado vinculado e mantido por mega empresas, com super controle do nosso comportamento, de nossas vidas, com tudo organizadinho, né? Com saúde pública e educação pública, né, mas com controle comportamental, com controle sobre o nosso pensamento, sobre o nosso comportamento, sobre o nosso agir. Né? Deus nos livre disso. E, na verdade, isso fica, essa fala aí, final, fica só como uma provocação, né, meio assustadora, desculpem, mas e que eu queria convocá-los justamente para isso. Vamos pensar o que pode ser do mundo, né? Em distopias, né, ultimamente tem acontecido. É interessante que o cinema, a literatura, o cinema principalmente, né, ele da década de 70, 80, né, do século passado para cá, ele tem mostrado basicamente distopias. A gente não viu mais nenhuma utopia no cinema. Eu lembro que alguma coisa próxima a um cinema utópico era o Horizonte Perdido, que eu vi na década de 70, né, que existia Shangri-La, que as pessoas iam para lá, viviam 200, 300 anos, todo mundo era feliz, não tinha dinheiro, todo mundo era igual, etc, etc. Todo mundo cantava, estudava, né, tinha saúde. Era lindo isso, era uma utopia, era bem uma utopia, mas era alguma coisa assim. Quem viu o filme
tem duas versões, tem uma versão clássica em preto e branco e essa versão da década de 70 com a música do Burt Bacharach. Mas depois disso, a gente viu principalmente nos cinemas, na telona, são distopias. E eu trouxe aqui uma distopia de bem-estar social, né, para vocês, mas eu prometo que eu vou pensar em alguma utopia. Né? Mas é importante a gente entender os riscos que a gente está correndo e é importante que a gente seja capaz de imaginar uma outra sociedade, né, onde tem espaço para todo mundo, né, onde todo mundo tem acesso à educação pública, gratuita, de qualidade, onde todo mundo tem acesso à saúde pública, gratuita, de qualidade, mas onde todo mundo também tenha, né, a sua liberdade de pensar, né, de amar, de desejar, né, de ir e vir, sem controle. Eu tenho pavor de controle. Tenho pavor de controle. É porque eu sou filho único, né? Então, como eu fui muito controlado, né, eu tenho pavor absoluto de controle. E aí é onde a gente possa, então, construir efetivamente uma sociedade ética, né, onde as pessoas ajam de uma determinada maneira porque elas estão acreditadas que aquela maneira é a melhor maneira de agir. E não porque elas são controladas, coibidas, vigiadas, né, reprimidas, etc. Então, né, vamos pensar o que a gente pode construir. Mas voltar ao normal não vai ser mais possível. E não é desejável. Né? É isso que a gente chama de normalidade, que alguns querem voltar, é que gerou tudo isso. Esse sistema mundo moderno deu água. Né? E a gente precisa construir uma sociedade, né, junto com a natureza, né, com a liberdade, com a dignidade, com saúde, educação, moradia, alimento, vida, felicidade para todo mundo. Né? Até mais, gente.